6. Chegamos à metade do livro de Eclesiastes, no centro do livro, né? Tem 12 capítulos, e nós chegamos hoje ao 6º capítulo. Esse é a metade do livro, né, de Eclesiastes. Digamos assim, é o ponto central do livro. E de maneira muito sábia, inteligente, realista, o Salomão, que é o autor desse livro, vem nos falar. E a temática que vamos estudar hoje é a futilidade da riqueza diante da soberania de Deus. A futilidade da riqueza diante da soberania de Deus. Nosso Deus é soberano. E esse Deus que é soberano, Ele concede aos homens os bens que aqui temos nessa terra. Tudo que temos vem do Senhor. A vida que temos vem do Senhor. Os bens que possuímos vêm do Senhor. O zelo e o cuidado do Senhor que Ele tem tido para conosco é perceptível. A sua providência em manter, preservar, sustentar a sua criação. No entanto, os homens, apesar de todo esse cuidado de Deus, do exercício da soberania divina, os homens, por outro lado, em razão da queda, do pecado, eles acabaram distorcendo tudo aquilo que Deus fez. Os homens acabaram amando as coisas que Deus fez em lugar do Criador. Perderam a afeição e o amor a Deus e começaram a amar aquilo que Deus dá, de modo que o homem ama o dinheiro, o homem ama as coisas e acabam criando uma idolatria para com as coisas que Deus criou. Essa é uma situação real. No entanto, a palavra de Deus vem para corrigir. A palavra de Deus vem para advertir, mas a palavra de Deus também vem para assegurar àqueles que creem em Deus, no Deus Todo-Poderoso, no Deus Soberano, que descansando nele você sempre será suprido. Mas se você começar a dizer, não, eu vou atrás das coisas desta vida e não vou nem lembrar de Deus, estas coisas vão acabar sendo fúteis ou inúteis, vazias. E é por isso que o autor de Eclesiastes, ele tende exatamente a mostrar que ter coisas ou ser alguma coisa aqui nessa terra sem Deus, sem focar em Deus, em glorificar primeiramente a Ele, em buscar primeiramente a Ele, isso tudo é vaidade, é vazio, é sem sentido. E, de fato, irmãos, o sentido da vida está em buscar o Senhor. Se nós começarmos a simplesmente voltar os nossos olhos apenas para esta vida, como disse Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, diz, olha, se a nossa esperança se limitar a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. De todos os homens. Então, os crentes, os cristãos, de todas as eras, de todo o tempo, são felizes. Por quê? Porque a nossa esperança está em Cristo. Sempre esteve e sempre será nele. Mas, tratando então do assunto da futilidade da riqueza e diante da soberania de Deus, vamos ver o que o autor tem a nos dizer. Ele começa dizendo assim, há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Há um mal que ele viu debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Que mal será este? Vamos ver. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Ou seja, o autor reconhece que Deus é quem confere riquezas, Deus é quem confere bens e honra aos homens. De modo que daqui já começamos a entender que o fato de a pessoa ser bem de vida ou ser rica não é pecado, é bênção, porque é Deus quem dá.
É Deus quem dá a riqueza, é Deus quem dá os bens, é Deus quem dá a honra. No entanto, quando nada falta, né, aquilo que Deus dá, mas quando de repente, diante dessa condição boa, né, onde os homens deveriam estar alegres, felizes, desfrutando, né, usufruindo dos bens, das riquezas e da honra que Deus lhes confere, ele faz um contraste aqui, uma adversidade. Ele diz, mas essa palavrinha que do português significa que é uma conjugação adversa, ou seja, o pensamento que vem depois dessa palavra é contrário ao que ele vem afirmando. Então, ele afirmou que, de fato, Deus confere riquezas, bens e honra, nada falta e tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Ou seja, mostrando aí a soberania de Deus, está exatamente nisso. Veja, alguém pode desfrutar ou ter grandes riquezas aqui na terra, como tem, mas essa mesma pessoa pode não desfrutar disso e ser uma ação soberana de Deus na vida daquela pessoa, tanto para ter, quanto também para não usufruir, porque ele diz, olha, Deus não lhe concede que disso coma. Disso o quê? Dos bens, da riqueza, daquilo que Deus havia conferido a ele. Então, mesmo Deus que conferiu isso, também pode evitar que aquela pessoa usufrua disso. Mas quem é que vai usufruir? Eles, antes, em vez de a pessoa que tem coma, o estranho vai comer. Ou seja, outras pessoas vão tirar proveito daquele outro ali que tem a riqueza, a honra e os bens. E aí ele diz, e também isto é vaidade e grave aflição. E é mesmo. Uma pessoa que é rica, que tem uma condição boa, não poder usufruir daquilo que tem, é uma grave aflição, é um sofrimento. A pessoa tem que, olha, eu tenho bens, mas não posso usufruir dos bens que tenho. Né? Um determinado tempo, eu lembro de uma pessoa que estava vivendo uma situação assim. Ela tinha bens, mas ela não podia usufruir daqueles bens, por ter uma série de problemas, endividamentos, né, empenhos na justiça, e aí ela não conseguia. Tinha bens, mas aqueles bens ela não podia nem vender para usufruir deles. Então é nessa situação. E isso traz o quê no coração de quem vive assim? Uma grave aflição. Ter e não poder usufruir. Ter riqueza, ter bens, ter honra, mas Deus não conceder que coma disso, ou seja, que usufrua disso. E isso é vaidade, ele diz. É estranho que vai se aproveitar disso. Ele diz, isto é vaidade, é grave aflição. Ou seja, de fato, isso vai tornar um vazio na vida da pessoa. Então, aparentemente, alguém olha e diz, olha, fulano de tal é riquíssimo. Olha, tem grandes terras. Aqui, por exemplo, tem um exemplo disso, né? Alguém já me contou as histórias, né, locais, de alguém que é riquíssimo, tem muitas terras, mas a pessoa vive como miserável, não usufrui daquilo que tem. Tem aquelas pessoas que juntam muita coisa, mas não usufrui, e nem come daquilo que tem, mas faz questão de dizer, olha, eu tenho isso, eu sou o dono dessas terras todas aqui. Sim, mas como é que está o coração? Aflito, porque fica naquela coisa, de repente alguém vai e toma um pedaço daquela terra, ele fica aflito, não, vou morrer por causa disso, porque está apegado àquela situação ali. Então, ele mostra essa situação, primeiramente, olha, a futilidade da riqueza. Uma pessoa pode ter riquezas, ter bens e honra, primeiramente, só tem isso quem Deus dá, é Deus quem confere, mas o mesmo Deus que confere também pode não conceder o usufruto disso. A pessoa pode ter e não conseguir usufruir disso, desde que o seu coração não esteja nele, em Deus. Por isso que não consegue usufruir bem daquilo que tem. Porque todas as vezes que alguém fica apegado àquilo que tem aqui na terra, seja lá o que for, essa coisa que a pessoa tem e é apegado, torna-se um ídolo. Por isso o problema. E a idolatria para com Deus é pecado.
Todo ídolo que a pessoa coloca no lugar de Deus é um pecado. E um pecado para Deus abominável. Por isso é essa a questão. Vejam, não é pecado a pessoa ser rica, ser fazendeira, ter terra, ser rico, nada disso. Mas quando as pessoas que têm estas coisas, que só têm porque Deus dá, e começa a se endeusar o que tem, olha aqui minha propriedade, olha aqui minha riqueza, e fica se gabando daquilo que tem. Isso é futilidade, é vazio, porque por vezes tem isso, mas não tem uma vida em paz, tem tanta coisa, mas não tem uma vida tranquila, tem tanta coisa, mas não tem uma vida familiar, e isso é vaidade e grave aflição. E ele diz a mais, olha o versículo 3 do texto: se alguém gerar 100 filhos, tá claro que ele está colocando aqui uma situação que é hipérbole, né? O termo em português é isso. Hipérbole é quando se usa uma frase ou uma palavra para dar uma ênfase para mais. Ele diz, olha, se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que é um aborto é mais feliz do que ele. Entenderam a colocação do pregador? Alguém que é abastado, tem muitos filhos, muita riqueza, olha, casou, viveu bem, avançou em idade, viveu muitos anos, e de repente a sua alma não se fartar do bem. Tem tudo isso, mas é uma tristeza no coração. Não se farta daquele bem. E aí a palavra de Deus diz assim, e aí de repente essa pessoa não tem nenhuma sepultura. Além de tudo isso, ele não tiver uma sepultura. Ele viveu muitos anos, ele teve muitos filhos, ele avançou em idade, o que é bênção, quando alguém é assim, é bênção de Deus também, porque tudo na nossa vida vem de Deus. Os dias da nossa vida estão contados, diz as Escrituras, o tempo de vida que alguém vive, a gente costuma dizer, olha, fulano viveu 90 anos, 80 anos, viveu bem, né? Quantos anos viveu de vida, né? E ninguém quer que ninguém morra, por mais idade que tenha. E, de fato, é assim, é bênção do Senhor. Os dias da nossa vida, diz as Escrituras, sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80, passando disso, é canseira e enfado. E, de fato, é mesmo. As pessoas que vivem para mais de 80, de 90, é canseira e enfado. É viver com problemas de saúde, é viver com situações bem difíceis, de manter a vida e de usufruir da vida como outrora vivia. Aí a gente diz, olha, era melhor a pessoa descansar, do que viver numa situação dessa. E aí o texto está dizendo, olha, se a pessoa viver assim, tem um grande número de filhos, viveu muitos anos, 90, 100, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, ele diz, é melhor um aborto é mais feliz do que ele. O que é um aborto? Um aborto é uma interrupção, de uma criança que ainda está se formando no ventre e sofre um aborto. Ele está dizendo que assim, essa criança que foi abortada é mais feliz do que aquele que viveu tanto tempo, usufruiu tanta coisa, teve uma família grande, viveu muitos anos e quando vai morrer não tem nenhuma sepultura. Isso é pior do que um aborto. Pois, ele diz, debalde vem o aborto e em trevas se vai, porque o aborto é aquela ideia da interrupção, a pessoa não chega nem a viver, nem a nascer, aí é abortada. Ainda ele diz, então, é um aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome, porque não viveu nem nasceu, então já se foi, e encoberto. Não viu o sol, nada conhece, o feto, o abortado. Todavia, tem mais descanso do que o outro. Por que tem mais descanso? Porque ele não passou pelas tribulações da vida.
embora uma situação trágica, né? Um aborto é uma situação trágica. É uma vida que se vai, né? Embora muitos hoje em dia queiram banalizar o aborto, mas o aborto sempre vai ser uma coisa traumática para quem teve ele, né? Para quem cometeu ele. A não ser que a pessoa tenha um problema mental e aí ela consegue abortar e achar que é normal. Porque quem assim comete é um drama, é uma situação que a pessoa carrega para a vida toda. Eu lembro de uma senhora que ela tinha uma filha, e aí o marido era alcoólatra, e ela engravidou, e aí no desespero, quando ela se viu na situação grávida, o marido alcoólatra, ela dizia: agora, como é que eu vou criar essa criança? E aí ela veio conversar comigo, eu disse: não, minha irmã, não tire essa criança. Por mais difícil que seja, se foi permitido ela ser gerada, deixa ela nascer. Mas ela, no desespero que estava, procurou um meio e acabou abortando aquela criança. E depois que ela fez isso, ela ficou com um trauma, uma tristeza, e o seu semblante sempre triste. Depois, um tempo depois que ela cometeu esse ato terrível, esse pecado, ela me procurou e disse: realmente, pastor, eu me sinto mal com isso, eu me arrependo de ter feito aquilo. Mas fez e carrega aquela situação. Então, um sentimento assim, porque de fato é uma situação ruim. Então, o texto está colocando uma situação assim, olha, um aborto, uma coisa trágica, uma coisa traumática. Mas nesse contexto aqui, ele está dizendo que o aborto é melhor do que alguém que viveu sua vida aqui, usufruiu de grandes bênçãos, teve uma família, viveu muitos anos e depois acaba morrendo e não tem nenhuma sepultura. É situação triste. Aí ele vai explicar ainda, porque o aborto, ele em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome, não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todos vão para o mesmo lugar, tanto o que é abortado quanto aqueles que viveu tantos anos e morreu, todos vão para o mesmo lugar. Então, até aí o versículo 6, que é o primeiro parágrafo aqui do texto, metade do texto, ele fala exatamente daquilo como Deus age soberanamente, como Deus dá as posses, como Deus provê os homens. No entanto, ele fala também do mau uso disso, da futilidade disso, ter tantas coisas, viver tantos anos e de repente morrer e falecer e chegou o seu fim. Mas como viveu a sua vida? Se viveu a sua vida na futilidade, no vazio, na vaidade da vida, aí ele vai comparar isso. Olha, morrer assim, sem usufruir do bem, é pior do que alguém que foi abortado. Aí então, a partir do versículo 7, a segunda parte do texto, ele já vai falar do trabalho do homem, do viver do homem, e agora desse aspecto interessante, né? De como deve se tratar, então, para não cair nessa armadilha da futilidade e viver também de acordo com essa vontade de Deus e sua soberania em nossas vidas. Veja, ele sempre faz o comparativo, ele diz assim, olha, todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. De fato, muita gente trabalha e nunca está satisfeito, sempre quer mais. O apetite dele não está satisfeito. Pois, que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Boa pergunta. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Outra pergunta. Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Boas perguntas para a nossa reflexão. O pregador está perguntando, indagando ao leitor, a todos nós, e, olha, que vantagem há entre ser sábio e aquele que é tolo? Certamente que há vantagem. O sábio é aquele que há de saber se conduzir na sua vida. O sábio é aquele que vai ser
temente a Deus. Lembram lá do texto? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, ser sábio é um indicativo de que aquela pessoa teme a Deus. E o tolo? O tolo é o que despreza a sabedoria. O tolo, ele não se alegra em Deus. O tolo, ele acha que para ele o que interessa é o aqui e agora. O tolo, ele não reflete sobre a sua vida. O tolo, ele não pensa, né, no que deve fazer, o que deve acontecer. Não planeja. É o tolo. O tolo é vazio. O tolo é sem essência. O tolo é sem sabedoria. Já o sábio é um temente a Deus, então ele vai sempre refletir: isso que eu vou fazer está de acordo com a vontade de Deus? Isso que eu estou pensando vai glorificar o nome de Deus? Este é um sábio, que pensa a sua vida não por si mesmo, mas aquilo que está acontecendo nela se vai redundar na glória de Deus. Porque esta sim é uma preocupação da palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios 10, 31, ele disse: olha, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo. Então, se você está desempenhando uma atividade, um trabalho, faça para a glória de Deus. E tenho certeza que quando nós fazemos assim, irmãos, há uma alegria em nosso coração, há uma satisfação. Você desenvolver o seu trabalho e dizer e glorificar a Deus com aquilo. Você fazer uma atividade e dizer: olha, glória a Deus por isso. Até as coisas básicas, que é o comer e o beber. Até isso, irmãos, deve ser feito para a glória de Deus. Do café da manhã ao jantar, glorificamos a Deus por tudo, conforme indica o apóstolo Paulo. Mas ele também faz um comparativo do pobre. Ele diz: que vantagem há o pobre que sabe andar perante os vivos? Não é? Aí ele vai dizer no versículo 9: melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Vou repetir: melhor é a vista dos olhos do que o andar ansioso da cobiça, ocioso, né? Da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. É correr atrás de vento, quando a pessoa, além da cobiça, que já é um pecado, ainda ser ocioso da cobiça. Andar ocioso da cobiça. Que situação trágica para alguém. O que é alguém ocioso? Quem sabe? O que é o ócio? Sem fazer nada, desocupado, preguiçoso. Então veja, a pessoa já tem o problema de ser preguiçoso, sem fazer nada, e ainda é o ócio da cobiça. Porque, de fato, o preguiçoso, ele fica cobiçando o que é dos outros. Ele não tem força nem para trabalhar, não tem força para estudar, não quer fazer nada. Mas quando aparece alguém que subiu na vida, que trabalhou, que estudou, conseguiu algo, aí o cobiçoso fica só de lá cobiçando. Eu também queria isso. Mas não tem força para trabalhar, é ocioso, é preguiçoso. E não tem futuro, não tem expectativa de nada. E, infelizmente, quantas pessoas há neste mundo assim? E, geralmente, quem é assim, ocioso da cobiça, ele fica mirando as outras pessoas e acha que as outras pessoas devem fazer tudo para ele. Olha, aquele fulano ali tem uma vida boa e não me ajuda. Eu que estou aqui passando necessidade. Mas a necessidade dele é por causa da preguiça. Não é porque... não é aquelas circunstâncias que aconteceu, alguém que vivia tranquilamente a sua vida e, de repente, passou por uma situação difícil e aí sim precisa ser assistida, como nós naturalmente fazemos. É diferente. É o caso daquele que vive mal, mas é porque é ocioso, é preguiçoso, e aí vive ainda cobiçando as pessoas, ou cobiçando as pessoas que têm os seus bens.
E ele faz então isso, olha, é melhor a vista dos olhos, ou seja, enxergar, né, ver, do que andar ocioso da cobiça, porque isso é vaidade e é também correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. E sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Quem é mais forte do que o homem? Deus. O homem não pode contender com Deus. Por mais que ele tente, ele vai perder. Já sai derrotado. Qualquer ser humano que começa a querer ser maior do que Deus, ou ser mesmo igual a Deus, é impossível. Já sai derrotado da coisa. Então, que não pode contender com quem é mais forte do que ele. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, sabe-se o que é o homem. O homem é a criatura de Deus que foi criado com inteligência. Deus deu saúde ao homem, Deus deu força para o homem trabalhar, para o homem estudar. Deus deu a capacidade do homem se relacionar desde o início, né? Quando Deus criou todas as coisas, os animais, tudo, aí criou o primeiro homem, Adão, colocou no jardim, aí Deus olhou assim, Adão olhou, procurou, não tem nenhuma companheira para mim? Aí Deus disse, vou fazer uma auxiliadora para você, uma mulher, uma auxiliadora que lhe seja idônea. E fez. E aí Adão se sentiu completo com a sua esposa, com a sua mulher. E aí de lá para cá, vem o mundo se desenvolvendo. E logo depois desse momento maravilhoso, desse casamento do Éden, da criação de tudo, daquele lugar maravilhoso, da bênção do Senhor, que ele podia usufruir. Adão era um homem rico, riquíssimo, pois Deus lhe deu um jardim do Éden todo completo. Não é? Adão não precisou gastar um centavo para comprar aquelas terras, porque Deus, olha, colocou lá no jardim e disse, cuide dele, cultive esse jardim, usufrua desse jardim. Aí Deus só disse assim, só não coma da árvore que está no meio do jardim. Aquela árvore que é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não coma. Mas o homem fez tolice, o homem foi desobediente. Daí o problema que está no mundo hoje. Por que pecamos? Porque aquele homem, Adão, que representava todos nós, comeu do fruto que Deus disse para ele não comer. Vejam, apenas uma árvore que Deus disse para ele não comer. Ele tinha diversas outras. E ainda tinha uma lá, chamada árvore da vida. E ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, por conta disso, expulso do Éden, já perdeu a bênção. Expulso do Éden, ele e Eva, Deus colocou um anjo para guardar aquela árvore da vida, para ele não comer, porque se eles comessem iam viver eternamente no pecado. Mas Deus já tinha todo o plano traçado. Logo depois que essa queda acontece, Deus disse, eu vou enviar um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça dessa serpente. Olha o proto-evangelho surgindo, olha Deus já prometendo alguém que depois a gente sabe quem é Cristo, que veio na plenitude dos tempos, nasceu neste mundo e nasceu com um propósito também definido, porque Deus soberanamente conduz a história da humanidade. E esse Deus, então, promove a vinda de seu Filho Jesus Cristo ao mundo, dizendo, vai lá, Jesus, meu Filho amado, em quem eu tenho um prazer, em quem eu me comprazo. Ele disse isso no batismo de Jesus e disse, agora vai para salvar o meu povo. E veio, e já está consumado. Jesus Cristo já veio, fez a obra, deu a sua vida, morreu na cruz, derramou seu sangue. Estamos aqui como igreja dele porque cremos na obra sacrificial de Cristo, que nos purifica de todo pecado. E aí, domingo, semana após semana, mês após mês, como vamos fazer no próximo domingo,
ministramos, celebramos a Santa Ceia do Senhor, onde lembramos da obra que Cristo fez para a nossa salvação. E assim sendo, nós vamos vivendo aqui neste mundo, apesar da vaidade da vida, apesar do vazio que fica neste mundo, sem a graça de Deus, sem a misericórdia do Senhor, nós já estaríamos sendo consumidos, né, como diz o autor lá, Jeremias, mas o Senhor usa de graça, o Senhor usa de misericórdia. E diante do homem que se tornou um elemento vazio, sem a graça e sem a misericórdia do Senhor. Por isso que determinadas pessoas acontecem de morrer, e infelizmente morrer tanto fisicamente quanto espiritualmente. É Paulo que nos dá essa informação lá em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos. E como mortos que estávamos, não tínhamos ação ou reação nenhuma. Estávamos todos mortos em delitos e pecados, ou seja, já direcionados para o inferno, para a condenação. Mas Deus, que já prometera o descendente lá no Éden, que viria para esmagar a cabeça da serpente, enviou então seu Filho a este mundo. E aí, a partir daquele momento que Jesus vem ao mundo, nasce aqui, começa a pregar o Evangelho, as pessoas são alcançadas, todo mundo que começa a crer em Jesus é salva, todo mundo é salvo por Ele. E aí o que acontece? Os salvos por Jesus desfrutam da alegria, agora sim é diferente, agora a vida começa a ter sentido, porque você é salvo por Cristo, você agora faz parte do seu povo, e aí faz toda a diferença. Aquilo que era vazio, a vida que era sem sentido, essa vida que para o pregador é vaidade, é correr atrás do vento, porque até então, enquanto vivemos aqui nessa terra sem Cristo, é um vazio. Enquanto vivemos aqui nessa terra sem a experiência da conversão, do nascer de novo, é um vazio, é uma tristeza, é um desânimo, é uma falta de expectativa, principalmente quando a gente olha para o contexto do mundo, o caos moral, o caos social, as pessoas estão vivendo aí se degradando, matando uns aos outros, como recentemente aconteceu, um jovem matou uma outra jovem por inveja, uma jovem crente, uma filha de Deus, que está certamente na glória. Mas ele foi preso, o rapaz que fez o crime, e disse que fez isso por inveja. Veja, eu me lembro que ainda criança, eu ouvia falar muito disso, olha, cuidado com a inveja, que a inveja mata. E mata mesmo. Concretizaram isso. Então, por que isso? Por que essa desavença? Por que essas situações de violência, de maldade, de cobiça, desses pecados todos? Porque o homem caiu. E sem a graça de Deus, o homem é isso mesmo. Sem a misericórdia de Deus, é isso mesmo, é só tragédia. É ladeira abaixo, é de mal a pior. Mas a graça de Deus, irmãos, é abundante. Onde abundou um pecado, diz as Escrituras, superabundou a graça. A graça de Deus vai fazendo toda a diferença. E quando se é assim, alcançado pela graça, e se porventura você tem bens dessa terra, alcançou um patamar de riqueza, mas você se depara agora com o Criador dos céus e da terra, com aquele que lhe deu aquilo que você tem, a atitude é outra. Aí a sua riqueza não vai ser fútil, porque se você é um crente em Jesus e tem as posses desse mundo, as riquezas dessa terra, você vai glorificar a Deus através delas. Você vai ser generoso, você não vai ser avarento, e isso é bênção. Quando você tem bens dessa terra, recursos deste mundo,
e faz parte do povo de Deus. Isso é uma bênção. Porque aí você vai conseguir trabalhar, servir ao Senhor com alegria, com satisfação. E você não vai se sentir vazio. Você não vai se sentir escravo dos seus bens. Você não vai se sentir preso a isso. Não. Você vai usufruir deles. Que a bênção é esta, como nós já aprendemos aqui no capítulo 5. Ter riquezas e usufruir. Se Deus lhe dá um bem, se Deus lhe dá uma condição melhor de vida, de saúde, usufrua. Viva bem. Não fique se esquivando disso, não. Tem gente que fica, não vou fazer isso não, para não mostrar que tenho. Está certo, não é para se mostrar mesmo, não. Mas usufrua. Com naturalidade, com alegria, aquilo que Deus tem concedido a você. Não vai na onda daquelas pessoas mesquinhas, que começam a ficar fazendo questão disso, daquilo, né? Como se desse alguma coisa, vai faltar, não vou dar, porque senão... Não faça isso. Se tem de bem, se tem riqueza, seja generoso, seja gracioso, como Deus foi com você. E é uma bênção quando a gente pode ajudar alguém que é menos favorecido do que nós. É uma bênção. É uma maravilha fazer isso. Mas quando as pessoas se envaidecem, ou quando as pessoas começam a achar que tudo na vida é o ter, ou vou buscar, e esquecendo de Deus, esquecendo que tudo vem dele. É Deus quem supre, irmãos, a nossa necessidade. É o Deus que está atento a tudo e a todos. Deus sabe exatamente a condição de cada um aqui, nesta noite. Ele sabe de todo mundo, porque o nosso Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas e conhece todas as pessoas. Ele conhece a todos nós que somos o seu povo e também conhece a todos aqueles que não é povo, que já estão destinados também para uma condição punitiva da parte de Deus. Enquanto nós estamos destinados a um viver eterno, por vivermos na presença do Senhor, por buscar a Ele, e assim, consequentemente, vamos ter a alegria de viver, o dom da alegria que vem do Senhor. Como disse os irmãos lá do Salmo 126, que enquanto eles receberam a ação de Deus, eles ficaram como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, se alegraram no Senhor, percebendo a bênção do Senhor na vida deles. E tem sido assim. Versículo 11, então, e 12, já para a conclusão, ele vai dizer assim: é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade. Olha, é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem. Que aproveita isto? Se o homem ficar indo nas muitas coisas que só aumentam a vaidade. Pois, quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Boa pergunta. Quem é que sabe? Quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? A resposta nós sabemos. Deus sabe o que se passa, o que vai ser da sua vida e da minha. O próprio Deus diz lá nos Salmos: os dias da nossa vida estão contados. E aí o salmista, lá no Salmo 90, 12, ele diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Está vendo? Um coração sábio é aquele coração que se inclina para o Senhor e pede que o Senhor o ensine. É um coração ensinável. Aquele coração duro, aquele coração que diz arrogante,
que acha que não precisa nem aprender mais nada. Não, eu já sei de tudo. Desde que eu sei o que eu faço da minha vida. Sabe nada. Quem sabe é Deus. O que é bom para o homem. Deus sabe. E não só sabe, como nos deu a sua palavra, para que nós pudéssemos então nos guiar por ela. Aqui está o que Deus requer de nós. E de maneira muito objetiva, direta e clara, Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. É isso que Deus requer de mim e de você. Que sejamos santos, que abandonemos a vida de pecado, que creiamos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. E isso Ele quer de nós. Que tenhamos uma vida de oração, como aprendemos pela manhã, Jesus mesmo encorajando-nos: olha, peçam, batam, busquem. Ou seja, continuem, insistam com a vida de oração, sejam humildes para pedir, confiem em Deus para buscar e perseverem na oração, batendo. Façam isso. E isso Deus requer de nós. Ele nos encoraja a fazer isso. Então, isso é a vida de crente. É a vida da oração, é a vida da comunhão, é a vida da adoração que prestamos a Deus aqui coletivamente. É isso que Deus quer de nós. E estas coisas, sendo usadas ou feitas, a oração, a comunhão, o culto, vai nos santificando. E o que é isso? Se santificar é você estar se afastando das coisas desta vida, deste mundo, que não traz satisfação, que é vaidade, que é vazio, que é sem esperança, e se voltando para aquilo que de fato faz sentido. O que faz sentido para a nossa vida hoje é que estamos em Cristo Jesus. O que faz sentido para a nossa vida hoje é que agora podemos sim e devemos nos santificar. E outra coisa, sozinhos não conseguiríamos fazer nada disso. Aí esse Deus soberano envia o seu Espírito. E esse Espírito Santo que em nós habita, Paulo diz, nós somos santuário. Acaso vocês não sabem disso? Todos sabem. Vós sois santuário do Espírito Santo de Deus. Habita em vós. O Espírito Santo habita em nós. E, portanto, é possível que agora, sabendo disso, você saiba o que é bom para o homem. Deus proporciona esta condição para a sua alma. Então, o que foi necessário acontecer para que você pudesse saber a resposta dessa pergunta que o pregador está fazendo aqui? Pois quem sabe o que é bom para o homem, durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Só Deus sabe. E por saber, e Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, esse Deus maravilhoso conferiu a nós tudo o que temos. E Ele nos deu o dom da alegria. Ele nos deu um dom da fé. Está lá em Efésios 2,8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Ele lhe deu. Então, se Deus lhe deu esse dom de
diante da palavra de Deus pregada, diante do evangelho exposto, os homens não podem ficar neutros. Não tem condição de a pessoa dizer, bom, veja bem, eu nem uma coisa nem outra. Eu nem vou buscar a Deus, nem a sua palavra, porque ainda tenho dúvida, não sei, mais ou menos, mas também eu não estou perdido, eu sou uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que tenho lá meus defeitos, mas eu faço bem, eu faço caridade, eu ajudo as pessoas. Não se trata disso. O fazer essas coisas, ainda que sejam corretas e certas, ajudar as pessoas, ser honesto, andar corretamente, ser um bom pai de família, ser uma boa esposa, ser bons filhos. Tudo isso é bom e é bênção. Mas todas essas coisas desprovidas da pessoa de Cristo, do nosso Deus, vai se tornar vão. Vaidade, pura vaidade. Então é isso que o pregador quer nos ensinar, irmãos, que nos mostrar, quando ele fala da futilidade da riqueza diante da soberania de Deus, é nesse sentido. Tudo de fato se torna fútil diante daquele que é o Criador de todas as coisas. Sem Ele, tudo é vazio, mas com Ele, agora tudo é diferente. Quando você serve a Deus, primeiramente, o que é que acontece? Está lá em Mateus 6, 33, que nós já estudamos. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, né? E todas as outras coisas, demais coisas, vos serão acrescentadas. Então, quando você tem na sua vida um acrescentar de bens, de condição financeira boa, de saúde, de poder trabalhar, de ter sua família, esses acrescentados é porque você buscou a Deus primeiramente, aí faz sentido. Aí sim, podemos dizer e nos alegrar e dizer, estou vivendo uma vida abençoada, graças a Deus, porque eu agradeço a Deus, porque eu reconheço que o que sou vem dEle, o que tenho veio dEle, e o que faço é para Ele. Aí faz diferença. Quem era eu? Ninguém, um mero mortal, uma criatura de Deus, como todos os outros. Todos nós somos meros mortais, mas agraciados por Deus, aí nos tornamos povo de propriedade exclusiva de Deus. Uma nação santa, que com um objetivo bem definido, o Senhor nos diz, lá na carta de Pedro, que vós sois raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, ou seja, com que objetivo? Viver na vaidade da vida? Não. Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa é a condição que Deus tem nos colocado aqui, neste lugar, nesta cidade, povo de propriedade exclusiva para proclamar as virtudes. Então, não é concebível que o cristão, o filho de Deus, a filha de Deus, viva nesta vida aqui na futilidade, achando que tudo que vai valer a pena é o seu trabalho, é o esforço que você faz, é a sua saúde, é tudo que você tem, é a sua família. Lembrem, irmãos, essas coisas são secundárias. O principal é você dizer assim: olha, eu louvo a Deus e eu agradeço a Ele por ser quem sou hoje. Louvado seja Deus pela sua graça e misericórdia, que me tirou das trevas e me colocou na luz. E aí vai ser diferente. Você vai agora viver a sua vida nesse padrão. Se o meu Deus fez isso por mim,
eu vou buscar fazer aquilo que Ele quer de mim. Então, eu vou buscar ser santo. Eu vou buscar ser melhor pessoa, ajudar na condição que precisa ser ajudado. E assim vai sendo. E assim a qualificação do corpo de Cristo vai se mostrando cada vez melhor. A igreja de Cristo, ela vai se mostrando assim, uma igreja que é de Cristo realmente, porque ela vai viver para demonstrar por que é de Cristo. Porque sabe o que é bom para o homem? Porque Deus revelou-nos para nós essas verdades. E Ele então tem nos chamado a isso, a não viver de acordo com esse chamado, de ser santo, de ser povo de propriedade exclusiva dEle. E assim você vai proclamar as virtudes dEle. Então você vai testemunhar disso. Quando chegar num lugar, aí vem alguém, um elemento lá, um ímpio, reclamando, murmurando, tudo é ruim. Aí você, como crente, fica ali, começa a orar a Deus, e se tiver a oportunidade, fala para o indivíduo: vamos ser gratos, somos o que somos pela graça de Deus, só temos essa vida aqui porque Deus tem nos dado. E depois dessa vida, ainda temos outra ainda melhor, é a vida eterna. Então, relaxe, descanse, despreocupe-se, não andeis ansiosos, como muitos estão andando, de coisa alguma, porque você foca em Deus. O meu Deus sabe do que eu preciso, o meu Deus sabe do que eu estou passando, o meu Deus sabe porque tudo que está acontecendo na minha vida, Ele sabe tudo. E se você é dele, então, descanse no Senhor, confia nele. O mais, diz a palavra, Ele fará. Mas depende exatamente dessa relação, como é que está essa relação, você e Deus. Não adianta ficar falando da boca para fora. Não adianta dizer: eu já sei, e não toma nenhuma atitude. Eu já sei, mas não busca de fato ao Senhor. Tem que buscar. Jesus disse: peça, busque, bata. Não tem que ficar inoperante. Você não tem que ficar amarrado, dizendo: não, vou esperar aqui, seja o que Deus quiser. Mas o que Deus quer, Ele já está dizendo na sua palavra. Ele já diz aqui: olha, se você tiver recurso deste mundo e ver alguém ali passando necessidade e negar, você é pior do que um ímpio lá. Ele diz lá em Tiago. Então, Ele já diz o que é para fazer. Olha, se você tem necessidade e ficar calado, está errado também. Você tem que falar para alguém ajudar. Esse é o corpo de Cristo. E se você recebe uma orientação na sua vida para saber lidar com as dificuldades, receba essa orientação e bote em prática. O problema maior tem sido esse. Muita gente recebe a orientação, ouve a palavra, mas esquece ou negligencia. Daí o problema acontecer. Por exemplo, a prática de abandonar a frequência. Aí a palavra de Deus vem dizer: olha, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Então, sempre tem aqueles que costumeiramente se ausentam. Mas você que sabe que não é bom fazer isso, porque a palavra diz: não faça isso. Se alguém tem esse costume, você não faça. Não tenha esse costume. Alguns têm, mas você não tenha. Não abandone, não deixe de congregar. Então, vejam, essas coisas, irmãos, esses princípios, essas orientações bíblicas tão simples, mas que vai fazer diferença na sua vida, na minha, de todos nós. Porque ou você vive assim, debaixo da graça, da soberania de Deus, e vai entender o sentido realmente da vida, do que você tem que fazer aqui, e para que você está aqui, porque Deus lhe colocou aqui, porque você está nessa cidade, está nessa igreja. Ou você entende isso e reconhece: eu estou debaixo da graça de Deus e vou viver uma vida realmente que faz sentido. Ou então você vai ser negligente, você vai ser uma pessoa relapsa, remissa, preguiçosa, e vai andar como aquele ocioso da cobiça. Aí é ruim. Você conhecer a verdade, saber o que tem que fazer e não fazer, é pior. É por isso que ele vai dizer, usa aqui essa linguagem: uma pessoa viveu muitos anos, teve filho, fez tudo, teve riqueza,
e morreu, não teve nem uma sepultura. É pior do que o aborto. É pior do que o aborto. Então, uma pessoa viver aqui nesse mundo, ter conhecimento da verdade, saber o caminho que é Jesus, a verdade, a vida, e negar isso, e rejeitar isso para viver uma vida nesse mundo, na loucura deste mundo, talvez até enfiando a cabeça em coisas desta terra que não vai lhe tirar o sossego, vai lhe tirar a paz, você não vai conseguir viver tranquilo, e muitos até não conseguem, né? Abandonam mesmo de vez, se entrega de vez, porque olha para tudo que fez, tudo que buscou, e no final ele vai dizer, tudo é vaidade. Correu atrás do vento. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, que nós estejamos, sim, andando pelo caminho que reconhece a soberania de Deus e a graça dele em nossas vidas. Que a nossa vida, irmãos, seja alegre na presença do Senhor. E a nossa alegria seja o servir a Ele. Como diz o salmista no Salmo 100, a alegria de servir ao Senhor. Servir a Ele com alegria é o que é de melhor para nós. E as outras coisas vão sendo acrescentadas. Deus tem acrescentado, eu tenho certeza disso, na vida de muitos irmãos. Por quê? Porque priorizamos a buscar o Senhor. E essa é a meta, e esse é o objetivo. Busquemos primeiramente o Senhor, e as outras coisas certamente vão ser acrescentadas. Essa é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. A palavra do homem, do jeito que está aí hoje, é assim, que nada, você tem que prosperar, porque você é filho do rei, e não sei o quê, mas não se arrependa dos seus pecados, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, uns conceitos loucos aí, fora das Escrituras. Um lugar que você vai e só fala do dinheiro o tempo todo. Amor a dinheiro é raiz dos males. Dinheiro é necessário? Claro que é. A igreja tem sido sustentada, sim, pelas ofertas e os dízimos dos irmãos, mas não é esse o fator principal aqui. Nunca foi. O fator principal é este: glorificar a Deus, honrar aquele que é o nosso Senhor e Salvador, e as outras coisas têm sido acrescentadas. E assim glorificamos o nosso Deus, e assim reconhecemos que somos o que somos pela sua graça, infinita graça, e que Deus continue assim a abençoar a sua vida, irmão. Deus continue abençoando a nossa igreja, e aqueles que hão de se chegar a ela, sejam assim contagiados com essa harmonia e essa alegria de viver na presença do Senhor, o servindo sem o peso, porque não pode ser pesado. Jesus disse que o fardo é leve, o jugo é suave. Então, vale mesmo a pena estar aqui para servir a Jesus, estar aqui para adorar a Deus, e as riquezas, se vierem, usufruam dela. As coisas da vida, os bens, se vierem, usufruam deles. Mas a sua prioridade não é nada disso. A sua prioridade é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra nesta noite, que o Senhor venha aplicá-las, ó Deus, no coração da tua igreja, de todos os que se encontram aqui presentes e que nos ouvem também através do nosso canal. Que a tua igreja continue, ó Deus, sendo edificada, que teu Espírito Santo continue aplicando essas verdades em seus corações, e que juntos, ó Deus, continuemos a crescer, a desempenhar, ó Deus, aqui o nosso papel como igreja nesta cidade, de proclamar as virtudes daquele que tem nos chamado das trevas para a luz. Muito obrigado, Senhor. Eu louvo o teu nome e agradeço por tudo. Em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Recebam a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre.